episódio do podcast Flames. Eu sou a Ana Carolina e hoje a gente tá aqui com o Bruno. Bruno, por favor, se apresente pra galera, conta um pouquinho dessa história, como que tu veio parar aqui em Vinhedo. E é isso aí. Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno Vieira. Primeiramente, eu queria me apresentar. Estou aqui em Vinhedo há 2 anos e sou imagem e semelhança do Criador, pai do Heitor, pai do Arthur, agora que nasceu recentemente, e uma esposa da Vivian, né? Basicamente outras coisas, filho, irmão, amigo, enfim, uma série de coisas aí. E estou em Vinhedo há 2 anos, vindo no auge da pandemia. Quando começou a pandemia, eu já meio que me liguei que não ia terminar tão cedo. Falei, olha, pelo menos até começou comecinho de março, né? Foi onde fechou tudo. Falei, olha, não vai voltar antes do final do ano. Já meio que previ isso. E aí eu falei, vamos embora de São Paulo, né? Porque a empresa fechou, todas as localidades fecharam. E a gente acabou... Eu tinha uma empresa em São Paulo também. A gente acabou indo para casa, a gente e os funcionários. E aí falamos, vamos para cada um. Cada um vai para onde quer, né? A gente não vai voltar até o final do ano. É tranquilo que não vai voltar. E aí começamos a pesquisar cidades perto de São Paulo, que eu não queria ir muito longe, que fosse legal para morar, e achei Vinhedo e viemos para Vinhedo. Mas você ficou quanto tempo lá em São Paulo? Qual foi o motivo? Foi só a pandemia ou a rotina de São Paulo? Teve algum motivo para te fazer querer sair de lá? Então, eu, na verdade, antes de São Paulo, eu morava no interior, como eu costumo dizer, né? Porque é uma cidadezinha muito pequena, que chama Piacatu, próximo a... As cidades mais conhecidas lá era entre Araçatuba e Presidente Prudente, mais ou menos ali. Fica nesse meio caminho. E é uma cidade de 5 mil habitantes. Então, eu sou de lá. E com uns 19 anos por aí, eu vim para São Paulo. Uma oportunidade de trabalho que apareceu. E eu morei em São Paulo durante 13 anos, 14 anos por aí. E aí, a gente começou... Né, tem um longo trajeto aí, mas no final eu já estava com a minha empresa. A gente tinha uma empresa de telefonia, voltada para a tecnologia, telefonia VoIP, enfim, para discadores, para call center, uma série de coisas assim. E aí, quando entrou a pandemia, a gente já estava meio... um pouco cansado, assim, do cotidiano de São Paulo, porque não era muito meu costume antes disso, né? E aí, quando entrou a pandemia, falei, olha, é uma oportunidade, né? Porque até dentro do prédio que a gente morava, do condomínio que a gente morava, não podia sair nem para a área de lazer. Porque a gente foi para um prédio um pouco mais legal do que a gente estava acostumado a morar antes. Falei, a gente usufruir um pouco do lazer, porque dentro do ritmo de vida de São Paulo, então, pelo menos você tendo lazer dentro do prédio já é mais legal, né? Só que na pandemia fechou até isso. A gente teve que ficar confinado dentro do apartamento, não podia nem ter convívio dentro do próprio condomínio. Aí eu falei, cara, é a oportunidade da gente mudar de vida. Ainda mais com criança, né? Porque eu acho que muitos pais enfrentaram isso na pandemia, né? De como que você vai entreter uma criança, como que você vai manter... Uma criança está acostumada com uma rotina assim, aí vem... Então, e aí a gente começou a avaliar isso. Falou, olha, em uma cidade do interior, a gente vai conseguir, com o mesmo custo de vida, ter uma qualidade de vida melhor. E aí fomos procurar isso, né? Trocar todo o nosso custo de vida de São Paulo por uma cidade do interior, que na época ainda era meio que o começo da pandemia, porque a gente mudou. A pandemia começou em março, a gente mudou em julho, então a gente ficou esse pouco tempo procurando onde ir, como fazer, e aí viemos para Vinhedo. E aí, assim, a gente realmente trocou o mesmo custo por uma qualidade de vida muito maior. Só que hoje já não é essa a realidade, né? Porque o custo das coisas aqui, eu acho que em todas as cidades em volta de São Paulo, subiram muito para essa demanda das pessoas saindo de São Paulo, né? Então, hoje eu já acho que talvez está ela por elas, assim. Hoje eu mudei para Vinhedo faz 1 ano, né? Eu senti muito isso, assim, em termos de custo de vida, não teve uma mudança significativa, mas qualidade sim, né? Sim, Vinhedo tem uma qualidade de vida muito, assim, acima do que eu estava acostumada. E hoje é muito mais tranquilo, então... Entre gastar o mesmo tanto em São Paulo ou aqui, ainda prefiro aqui. Sim, sem dúvida. Eu acho que a qualidade de vida não tem comparação, né? Vinhedo, acho que, e falando das cidades em volta, é uma das melhores, assim, dessa questão de qualidade de vida, né? Mas realmente o custo de vida, acho que subiu muito por essa demanda das pessoas saindo de São Paulo, né? Hoje, acho que a realidade talvez já tenha começado a inverter um pouco, né? As pessoas querendo talvez voltar um pouco mais para São Paulo, mas não é, acho que mesmo na mesma velocidade que era antes da pandemia, né? Isso mudou muito isso, né? Essa pandemia veio para fazer a gente refletir sobre muitas coisas, né? Como que você quer passar os seus dias, qual que é o seu plano a longo prazo, né? Não é mais só, ficar presa àquela rotina incansável, e você começou a refletir muitas coisas, né? Sim. Eu saí de São Paulo também por causa disso. Eu fiquei muito tempo lá e era muito cansativo, né? Trânsito e caos, etc. E quando eu tive a oportunidade, eu vim pra cá a trabalho. Quando eu tive a oportunidade de vir pra cá,
Foi, assim, uma mudança... Eu também sou do interior, né? Tava acostumado com o interior, mas foi uma mudança, assim, que pra mim foi muito pra melhor. Às vezes a pessoa tá acostumada com o ritmo, ela vai pra um lugar, porque Vinhedo é bem paradinha. Comparado com São Paulo. Mas pelo menos Campinas tá aqui perto, também dá pra fazer bastante coisa. Mas foi uma mudança bem positiva. E aí o Bruno, pessoal, ele tá aqui, conta essa história um pouquinho de como você conheceu o Vinhedo. Hoje você tá... Vinhedo não, desculpa, a CCC. Hoje você tá aqui com o QGR, né? Então conta um pouquinho a história da QGR, como que você conheceu a CCC? Qual que foi o seu primeiro contato? Então, eu já na época da pandemia lá atrás, né? Quando começou a pandemia, a gente fica muito dentro de casa, tivemos que começar a arrumar coisas a fazer dentro de casa. E uma das coisas que eu me dediquei bastante, né? Quer dizer, em família... foi essa parte de evolução como pessoa, mentalidade, buscar novos aprendizados. E a gente encontrou uma série de pessoas na internet que ajudavam com esse tipo de situação, né? Em evoluir em todas as áreas. E a gente acabou conhecendo o Pablo, que é o que iniciou esse movimento do QGR, que é Quartel-General do Reino. E aí a gente se engajou com isso e falou, vamos montar um vinhedo, porque tem em vários lugares do mundo, né? Vamos fazer um vinhedo e tal... quando abriu essa possibilidade agora no começo do ano. E aí a gente se conectou com as pessoas na internet. Como a quantidade... porque a ideia disso é fazer nas casas, né? Sempre o inicial a ideia é fazer nas casas. Mas como a quantidade de pessoas foi um pouco acima do que a gente estava imaginando fazer nas casas, a gente conectou com um CCC aqui. Que, na verdade, aqui quando eu cheguei ainda não tinha o CCC aqui. Esse prédio estava terminando de ser construído. E aí, no final do ano, foi que começou, né? Eu cheguei em 2019, se não me engano, 2020, né? 2020. E aí, eu moro aqui do lado, sou vizinho praticamente do prédio. E eu passo aqui na frente sempre. E aí, quando foi no final do ano, colocaram uma placa de igreja. E entre todos os meus objetivos que eu defini no começo da pandemia, uma delas era fazer parte de uma comunidade cristã. E passando aqui na frente, aí eu vi que colocaram uma placa de uma igreja e tal. E eu me conectei, né, com o modelo. Falei, vamos conhecer. Só que a gente passa aqui na frente, algumas vezes fala, vamos conhecer, e nunca vinha. E aí um dia, fevereiro, mais ou menos, se eu não me engano, eu entrei, conheci e gostei, achei muito legal o modelo, né? Toda a dinâmica da igreja. E aí, quando a gente falou de fazer o QGR pela quantidade de pessoas, a gente conectou o local com o QGR, né? E agora a gente entrou no novo modelo do QGR, que é tipo de voltar a ir para as casas, porque diminuiu um pouco, porque tem sempre aquele movimento inicial. Quando você começa, ele começa um pouco grande, depois vai enxugando e ficando só as pessoas realmente que têm mais conexão. E aí deu uma enxugada, agora a gente está indo nesse modelo de ir nas casas para criar mais essa conexão entre pessoas, essa energia de rodar no lares das pessoas e abençoar as casas e tudo mais. E o QGR, para quem não conhece, o que seria? Um lugar para você trocar ideias, networking, crescimento, aprender, estudo sobre a palavra, todas as áreas da vida é discutido ali. A gente costuma brincar que é como se fosse um divã, onde a gente conversa sobre todos os assuntos, mas sempre baseado na palavra e aprendendo coisas sobre a Bíblia e esse tipo de coisa, entendeu? Basicamente é isso. E dentro disso, vocês têm alguma programação fixa? Ou por exemplo, essa semana sempre tem um estudo, sempre tem um momento, tem um cronograma, ou vocês vão mais assim do dia? Como que Então, a gente sempre se encontra às segundas-feiras. O horário está variando um pouquinho entre 19 e 20 horas, mais ou menos, esse horário. E como funciona? Sempre tem um líder, né? Uma pessoa que conduz a reunião naquele dia. E ela fica aberta para ela fazer o que ela quiser. Trazer um estudo da palavra, ou apresentar alguma coisa profissionalmente ou pessoalmente, enfim, o que ela quiser. E agora, nesse modelo que a gente está indo para as casas, começou semana passada, foi na minha casa, essa semana agora vai ser na casa da Sônia. Qual é a ideia? A pessoa que é o líder, né, que vai ser o líder, é a pessoa, a dona da casa. A família dona da casa. E aí fica aberto para ela trazer o tema que ela quiser também. Mas sempre acaba convergendo para ter uma leitura de um versículo, falar em cima daquilo e depois acaba puxando um tema aberto para quem quiser falar, entendeu? Basicamente é isso. Eu nunca participei, né? Mas eu sempre vejo aqui o pessoal comentando e tal. Fica aí o convite, gente. Quem quiser, tá aberto. É só me procurar, pode ser pelo Instagram, me chama lá, Bruno Vieira EBV. Me dá um toque lá, a gente marca. Se você quiser participar, fica à vontade.
Ah, legal. E pra você, como tem sido essa experiência? O que mudou na sua vida? Qual a diferença entre o Bruno de antes da pandemia, de todas essas experiências, das suas buscas, e o Bruno de agora? Assim, qual foi o ensinamento que pra você assim, é muito nítido, bem claro, que mudou bastante? Olha, como eu posso dizer, na verdade, a minha esposa costuma dizer que ela tem um novo marido, né? Uhum. E eu costumo pensar que, na verdade, eu sou uma pessoa diferente. Não é bem pandemia, mas é o que a pandemia trouxe depois disso. Uhum. Porque antes eu era uma pessoa hoje ainda sou um pouco, mas eu era, na verdade, estou em fase de transição, pessoa muito fechada e realmente não queria e não tinha vontade nenhuma de relacionar com pessoas. Para mim aquilo era muito cansativo, sabe? Ter que ficar criando conexão, falando, enfim, isso para mim realmente era muito complicado, né? Então, com todo esse processo de evolução que ocorreu durante esse período, eu venho transformando isso, né? Uhum. Claro que, tipo, com muito entendimento sobre a palavra e tal, porque eu diria que nesse período todo o que eu mais evolui foi a questão espiritual. E com isso, a gente acaba trazendo a evolução nos relacionamentos. Porque eu entendi de uma forma muito clara que a riqueza aqui na Terra são pessoas. E quando a gente se conecta com pessoas, a gente ativa uma riqueza que a gente não tinha noção. A gente acha que riqueza está relacionada a bens materiais, está relacionada a coisas físicas, mas, na verdade, riqueza são conexões com pessoas. Porque se Deus está dentro da gente aqui na Terra, como eu vou acessar as coisas que Deus tem para mim? Através da outra pessoa. Né? E como a pessoa vai acessar? Através de mim. Então, se eu não me comunico, se eu não falo com pessoas, eu estou guardando chaves do reino de outras pessoas que ela não vai acessar, porque eu não abrir para ela a porta, né? Então, eu acho que essa parte de evolução, de comunicação, de me relacionar com pessoas, que ainda para mim não é natural, Uhum. mas o trabalho é para que seja. Então, assim, eu acho que eu já evolui muito nesse cenário e tende a... Quanto mais a gente vai se dedicando, vai melhorando, né? Aperfeiçoando. Sim, então, é um processo. É. Eu também sou uma pessoa... Hoje nem tanto, mas já fui uma pessoa muito tímida, muito quieta. E é até engraçado, porque um tempo atrás eu nunca me imaginaria fazendo um podcast, né? Foi até uma coisa que algumas pessoas falam, nossa, mas você era tão quietinha e agora você tá aí fazendo um podcast. E eu tinha também um certo receio de me relacionar com as pessoas, porque... eu sou uma pessoa um pouco fechada, mas assim, eu sou aberta com quem eu conheço, mas eu tinha dificuldade em aumentar esse círculo, né? Sim. Então, eu sempre falava com as mesmas pessoas, então, tipo assim, eram poucas pessoas que tinham realmente acesso a mim. E aí, do ano passado pra cá, Deus começou a me mostrar muitas coisas e... me transformar e me apontar uma direção de que é sobre comunhão, que é sobre pessoas, que é necessário, sim, a gente começar a olhar mais para fora do que para dentro, né? Então, isso é uma coisa que Deus está me mostrando muito, é que a gente tem a tendência de ficar fechado nos nossos problemas. Tipo, o meu problema é porque eu tô com problema com isso, com aquilo. E eu não consigo parar e olhar pro lado e ver. Tipo assim, e aí uma coisa até que aqui na CCC eu aprendo muito, que é o quanto... a gente se ajuda como um todo, né? Então, às vezes eu estava tão focada nos meus problemas, mas quando eu começo a olhar para o outro e eu planto uma semente, eu gero algo em outro, outra pessoa também vai me ajudar. Então, às vezes eu estava tentando lutar umas batalhas sozinhas que não eram para ser lutadas sozinhas. E isso é um dos maiores desafios da humanidade, né? A gente entender que sozinha a gente não chega muito longe, né? E saber pedir ajuda também é importante. E que Deus coloca pessoas incríveis na nossa vida pra gente ajudar e também ser ajudado. E essa é uma coisa que, de um tempo pra cá, vem queimando bastante no meu coração. E também, como você disse, é um processo. Às vezes, se a gente não parar para avaliar, às vezes a gente pede para Deus solução para alguns problemas. A maior parte da solução dos problemas está na nossa mão. Tem coisas que não, mas a grande maioria sim. Só que a gente pede alguns direcionamentos, solução para algumas situações. Só que, às vezes, a solução, e na grande maioria é uma pessoa. Sim. E essa pessoa, às vezes, está do seu lado, ela passa, ela está ali constantemente. Só que por você ficar fechado ali no seu mundinho, às vezes você, perde a solução desse problema por você, timidez, enfim, vergonha, enfim, uma série de coisas. Não saber se comunicar, né? Isso era uma coisa que Deus bate a muita tecla, porque eu tenho uma comunicação muito direta e pouco comunicativa, eu diria. Então, assim, eu era uma pessoa muito sim, não dava muitos detalhes. E aí Deus, assim, começa a falar, começa a se expor. Deus, eu não quero me expor. Me expor, pra mim, é uma coisa muito difícil.
E às vezes eu percebi isso também, que tem muitas situações que Deus já me deu as respostas e eu só preciso pedir pra pessoa, tipo, pedir pra pessoa certa com direcionamento, pedir ajuda pra alguém, e isso pra mim é difícil. Que às vezes eu não quero. Eu falo, Deus, eu quero resolver sozinha, porque às vezes, sabe, aquela questão de, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu e Deus tá tipo, não. Porque é em comunhão, é igreja, é família, é deixar as pessoas verem o seu lado fraco, o seu lado, tipo assim, frágil, né? Saber mostrar a sua fragilidade, porque ninguém é perfeito. Às vezes a gente quer ficar tão preso à nossa armadura que esquece, né? Que todo mundo tem os seus pontos fracos, todo mundo tá ali suscetível aos erros. Então, quanto mais eu mostrar o meu lado vulnerável, falar assim que, tipo, tudo bem você não estar bem e você precisar de uma rede de apoio, porque outras pessoas também se sentem... isso gera uma conexão, elas se sentem... como que eu posso dizer? Porque às vezes tem pessoas que elas ficam achando que só elas estão passando por aquilo, e quando você se expõe, quando você fala sobre isso, gera uma conexão, gera uma identificação ali. Então, tipo assim, você acaba criando um grupo de apoio. Sim. Que às vezes você perderia a oportunidade se você não tivesse aberto. Então, pra mim, eu vou te falar a verdade, assim, eu me identifico muito com o que você tá falando, porque pra mim é muito parecido, né? Eu tinha essa comunicação muito direta, eu tenho ainda, né? Eu tinha, vamos falar que eu tinha. Essa comunicação muito direta e realmente pra mim é difícil você ter uma ideia, explanar, não falar assim, sim, não, que realmente pra mim a cabeça minha é muito lógica. A minha também. Entendeu? Você pergunta uma coisa, a vontade de falar, não, sim, não. Não precisa de explicação, na minha cabeça tá muito claro. Exatamente. E só que com isso você não cria conexão com as pessoas. Você, tipo, as pessoas vão falar, cara, que cara chato, velho. Mas não é, tipo... Só que aí, como que eu... E pra mim tava tudo bem assim, tá? Tava tudo bem. Só que o meu problema, assim... o meu senso de justiça e empatia é muito forte. Eu acho que é uma das coisas... meus princípios mais fortes. E aí eu ouvi uma coisa que mexeu comigo, que comecei esse processo, que foi... Cara, tem pessoas morrendo porque você tá com a boca fechada. Sabe? Sim. Isso foi muito forte pra mim. Eu falei, como assim? Aí eu comecei a refletir, como assim? Pessoas morrendo. Aí eu comecei a entender, falei, cara, porque todo mundo tem conteúdo, e o conteúdo de todo mundo é relevante. Sim. E a partir do momento que você não fala, você pode estar deixando pessoas morrerem porque você tá com a boca fechada. Eu falei, não é possível. Aí eu refleti muito sobre isso, sabe? Pesou, cara, foi pesado pra mim. Aí eu falei, não faz sentido. E dessa frase pra cá, eu entrei nesse processo de começar a querer falar, de começar, tipo, me conectar com pessoas. Coisa que eu não faria de jeito nenhum anteriormente, entendeu? Estar aqui falando, então, jamais. E é legal porque, através disso, você desbloqueia outras pessoas com a mesma situação. Aí você falou, a identificação. A identificação e esse modelo do QGR é muito isso. A gente está 7 meses, mais ou menos, com o processo... Não, menos, 6 meses com as nossas reuniões, nossos encontros. Funciona muito parecido com uma célula. Né, rodando de QGR. E você vê já pessoas dando testemunhos de coisas que você fala, nossa, cara, que louco. Pessoas que tinham vergonha de falar falando, pessoas que tinham vergonha de pedir ajuda. Cara. Eu mesmo, e outras pessoas lá que já falaram sobre isso, ajuda, jamais que eu vou pedir ajuda, nunca. Eu tenho a questão de ser autodidata. Então eu vou na internet, pesquiso e tal. Só que o pedir ajuda não é só você resolver o problema. O pedir ajuda é você criar conexões com as pessoas e criar... Pra você ter uma ideia, antes de casar, e depois que eu casei, eu comecei a melhorar muito esse processo, mas ainda não foi o que aconteceu nos últimos 2 anos. E aí, eu tinha um lema quando eu morava... Tipo uma república, era eu, meu irmão, mais um amigo, a gente morava em São Paulo. A gente mudou de casa, e uma das regras que eu intitulava, eu falei, eu não quero que ninguém vá conversar com os vizinhos. Olha a ideia. Não quer. E principalmente se for para pedir alguma coisa. Porque eu achava que criar essa conexão e você ter uma dependência de a pessoa... depois ela vai querer cobrar isso de alguma forma, não sei o quê. Cara, isso na minha cabeça era, tipo, impossível de acontecer. E hoje, quando eu mudei para cá, a primeira coisa que eu fiz foi nas casas dos vizinhos, falei. Hoje eu preciso de qualquer coisa, eu vou e peço. Eu não aceitava ajuda de jeito nenhum. Hoje, se alguém quer me ajudar, eu aceito de bom coração. Porque não é a questão de você aceitar ajuda que vai te deixar... mais incapaz ou qualquer coisa do tipo, não é isso. Ajuda, às vezes você está aceitando uma ajuda que você nem precisa, por exemplo, para criar uma conexão com aquela pessoa, né? Isso que é o mais louco, né? Sim, isso eu também me identifico bastante, porque não sei o que
passar na cabeça, eu também tenho muita dificuldade em aceitar ajuda. Assim, eu adoro ajudar pessoas, mas eu tenho muita dificuldade em receber ajuda. Então, assim, eu parar pra pedir ajuda é difícil. E não sei, porque às vezes a gente tem esse falso senso de, eu consigo sozinho, eu tenho que conseguir sozinho. Pra mim, eu acho que esse era o ponto principal, assim, parece que eu tô falhando em alguma coisa se eu preciso de ajuda. E não. E essa é uma coisa que Deus tem tratado muito, porque nós somos seres relacionais e Deus quer que a gente saiba se relacionar. E essa tem sido uma das maiores batalhas que eu tenho travado, que é aprender a manter relacionamentos, aprender a ter relacionamentos saudáveis, a cuidar bem das pessoas e me permitir ser cuidada. Então, Deus ele vai gerando situações para que isso aconteça. Isso é o mais louco, porque você dá um passo, aí Deus vai dando e vai gerando circunstâncias, situações que às vezes falam, nossa, nunca nem na minha cabeça ia passar que eu ia viver essa situação, e Deus está ali gerando algo para que eu cresça, para que eu amadureça e para que esses pontos sejam tratados em mim. E uma frase que eu ouvi recentemente, entrando todo nesse ponto, é que eu sou uma pessoa muito autocrítica, né? Então, nossa, eu me cobro demais, eu exijo o pessoal fala que eu sou um pouco exigente. Eu fiquei com essa fama de exigente aí, e assim, eu exijo muito, mas de mim eu exijo o dobro, né? E aí uma frase que me marcou bastante foi assim, quantos amigos, ou como seriam seus amigos se você tratasse ele da mesma forma que você se trata? Então, assim, porque eu tenho uma tendência a ajudar todo mundo, etc. Mas quando é comigo, eu sou muito cruel. E aí Deus começou a falar, para de ser cruel consigo mesmo, aprenda a pedir ajuda, aprenda a mostrar sua fragilidade, aprenda que você não é um robô. Nossa, isso pra mim foi, assim, foi uma pancadinha bem certeira, né? Porque a gente fica mesmo nesse modo automático. E aí isso é uma coisa que Deus vem tratando bastante em mim. E a gente para avaliar, né? As pessoas que já nascem, vamos falar assim, já nascem com esse dom do relacionamento, parece que é tão fluido, é tão fácil, parece tão fácil. Fala, nossa, que facilidade, né? Mas agora quem não... Eu não acredito que não nasça com isso. Em algum momento foi bloqueado, né? Uhum. Porque quando criança, esse relacionamento é natural. Você olha para as crianças, tipo, é natural, elas se relacionam. Você pode ver que onde chega a criança, daqui a pouco tá toda junto, brincando e tal. É muito fácil, né, para as crianças. Mas em algum momento na vida, ali nessa fase da infância, acontece um bloqueio. Ou na pré-adolescência, né, na parte pré-adulta, na verdade. Então, daí para frente, torna-se um pouco mais complicado, né? Uhum. E você leva aquele estilo de vida por um tempo, que depois parece que vai ficando mais difícil, ainda mais difícil, né? E aí chega um ponto que você fala, cara, é quase impossível resolver isso. Porque é tão difícil, é tão trabalhoso você falar assim, não, eu vou me relacionar, eu vou conversar com as pessoas, que chega a um ponto de até doer fisicamente, assim, você fala, nossa, eu vou ter que ir lá fazer isso, cara. Não acredito, é cansativo, é pesado, né? Realmente é diferente, cara. Mas assim... Tem jeito, gente. Tem jeito. É possível. A gente tá aqui com duas pessoas que estão superando isso. Ontem, por exemplo, mesmo, eu tava com os amigos e aí chega uma hora que a minha bateria social, ela acaba, assim, do nada. E eu fico assim, nossa, eu queria tanto ir pra casa. E tipo... E eu tô me divertindo, tá legal, só que eu falo, nossa, pra mim já... Tipo, você chega naquele ponto e a partir dali é cansativo você manter. Mas isso é uma coisa que Deus fala assim, sabe? Se permita. Às vezes tem muitas coisas que... Eu acho que eu coloco na minha cabeça. Tipo assim, eu vou até aqui, a partir daqui eu não quero mais. E isso é uma coisa que assim, sabe? Não, você não precisa ser assim. Você pode se divertir, você pode ter momentos. Você não precisa botar um deadline, tipo, até aqui eu vou ser feliz. Depois não. Depois eu vou pra casa ficar sozinha. E eu tenho muito eu tenho dificuldade em equilibrar os momentos em, tipo, que eu preciso estar sozinha e que eu preciso estar com a galera, que eu preciso estar em comunhão. Entender que... existe um equilíbrio em tudo. E que eu não posso ficar muito só aqui ou só ali. Isso é uma coisa doida. Então, realmente, eu também tenho muito esse tipo de coisa. Chega algum momento que eu tô ali cara, pra mim deu, sabe? Parece que é uma coisa assim, baixa uma porta ali. Tipo, fala, virou a chavinha, acabou. Eu preciso ir embora agora. Né? E às vezes até minha esposa fala, mas, cara, tá tudo bem, o que aconteceu? Eu falo, não, eu preciso ir embora, eu quero ir embora. E aí me dá aqueles 5 minutos, eu quero ir embora. Chega a ser até deselegante, porque acontece... Hoje, tipo, me policio mais, mas antes, como eu não tinha esse entendimento do que era, cara, pra mim já dá. Não, eu quero ir pra casa, eu só quero ir pra casa, quero ficar em casa e tal. Realmente é complicado. Mas acho que como tudo na vida,
é a questão de você entender. Acho que o primeiro passo para você resolver qualquer problema é entender. Fala, cara, eu entendi, eu sei que é um problema, porque às vezes você não entende como um problema. E para você aquela situação tá tudo bem, porque entra no modo automático. Sim. Entra no modo automático, você nem percebe, né? É igual quando você tem algumas crises de nervoso, alguma coisa assim. Você fala algumas coisas que você meio que não controla, entre aspas, e no fim você fala, mas como que isso aconteceu? Se você não entende que aquilo é um problema, para você é natural. Sim. Né? E você não vai querer resolver. Né? E até o ponto de você entender que é um problema para você querer resolver é um outro passo ainda. Para depois você entrar na solução de fato. Então, quando eu entendi que isso era um problema, porque eu via que chateava algumas pessoas, Sim. falei, opa, tem um problema aqui. Né? Hoje acontece, só que eu minimizo isso de algumas formas, né? Só que eu acho que é um problema que tem que ser resolvido. Eu ainda estou no processo, tá, gente? Não estou curado, não, mas estou no processo. Melhorei muito, hein? Depois minha esposa fala aí nos comentários aí se eu melhorei, não. Eu tive esse choque, porque eu tenho 25 anos e até os meus 23, assim, eu achava normal. Eu não via isso como problema. Então, assim, eu ser fechada, eu compartilhar apenas o que na minha mente era, tipo assim... Eu tinha aquele problema que eu compartilhava o que eu achava que precisava para manter uma conexão, mas eu nunca me expunha de verdade. Então, eu mantinha muitas coisas na minha mente. Então, assim, a minha mente eu tinha tudo muito claro, muito itemizado, muito categorizado, mas eu não deixava as pessoas ter acesso a isso. E eu achava que tudo bem, eu nunca vi isso como um problema. Até que aí veio a pandemia, 2020, eu tava com 23 anos, e aí eu comecei a fazer terapia, porque eu percebi que tinha muitas coisas na minha vida que precisavam ser ajustadas, né? Que até então eu estava infeliz, mas eu não sabia nomear essas coisas. Então, assim, eu tinha um vazio, um descontentamento, mas eu não entendia quais eram os meus problemas. Então, aí entra o ponto de você entender o que é problema, para depois você começar a resolver. E isso você pode passar anos da sua vida sem nem fazer ideia. Então, eu também fui perceber isso. Na verdade, a pandemia acho que veio para gravar tudo. Tirar aquele lixo, aquela poeira debaixo do tapete. Acho que a pandemia serviu muito para isso. Sim. Teve todos os problemas, mas eu acho que no frigir dos ovos, a pandemia tirou muito aqueles problemas que estavam embaixo do tapete escondido. Ela tirou e deu luz a essas coisas, sabe? Para todas as pessoas, no meu entendimento, tá? Mas antes eu já tinha entendido um pouco dessa dificuldade, porque na empresa eu sentia que faltava tipo um gás na empresa para fazer ela crescer, ela evoluir e tal. Mas, como a empresa não estava indo mal, estava indo relativamente bem, estava tudo bem, sabe? Se eu fosse me relacionar com outras pessoas, a empresa tinha estourado? Provavelmente. Só não explodiu porque realmente eu não fiz esse relacionamento. Mas está tudo bem. No final, eu acabei vendendo a empresa no meio da pandemia e também foi sucesso, mas poderia ter sido muito mais. Né? E só que, assim, dali, quando eu identifiquei para cá, eu entrei num turbilhão de querer resolver isso de qualquer forma. Eu fiz muita coisa. E ainda tem alguns projetos para ser feito aí que vou tirar do papel também. Mas comecei a gravar vídeo diário no YouTube. Tipo, tinha vídeo todo dia. Eu acho que fiz uns 40, 50 dias de vídeo todo dia gravando sobre temas diversos. Comecei a ler muitos livros e criar grupos, né, de pessoas para a gente falar. Depois, recentemente, entrei na parte do QGR, a gente tem um ciclo de relacionamento do QGR, tenho da igreja, tipo, outros amigos fora da igreja, coisas que eram imagináveis, tipo, é muito isso. Dentro do ciclo de pessoas que você conhece, é muito fácil, para mim, é muito fácil você ser um cara bacana, você ser um cara aberto, se divertir, ser engraçado. Mas nas pessoas que você não conhece, para mim, é difícil. Era difícil, né? Tem que pôr sempre no passado pra gente resolver o problema. Isso aí, a gente tá profetizando aqui já. Era difícil. Mas a partir do momento que a gente entende que a riqueza está nas pessoas, a gente tem que se forçar a isso. Não tem muito, sabe? A gente precisa se forçar porque coisas grandes vão aparecer. Eu tô com 2 projetos aí relacionados a pessoas. Um eu já tinha começado lá atrás, mas parei e vou retomar, que é um canal do Instagram, um Instagram e um canal do YouTube de empreendedorismo. Falando, o nome é até Evolução Empreende, Evolução Empreendedora. A gente começou isso lá atrás e vamos retomar para continuar falando sobre empreendedorismo e tal, porque eu vendi a empresa 2021, começo de 2021, se não me engano, e de lá para cá, N outras coisas foi acontecendo, fomos fazendo, e tem bastante coisa para compartilhar, assim, sabe? Eu já estou empreendendo, sei lá, há uns 10 anos, talvez. Então, tem bastante conteúdo para a gente compartilhar e trocar ideia que dá para fazer, né?
E um outro canal que eu tô... Não é canal, na verdade, é uma conta do Instagram, que a gente tinha feito lá atrás, eu e minha esposa, a gente vai retomar agora. Tá só esperando passar esse período de recém-nascido, né? Que eu tô com um filho aí, tipo, de 15 dias. Depois disso, a gente vai retomar, que chama Riqueza em Família. E compartilhar essa vida em família. Porque a primeira coisa que a gente entende de riqueza na vida terrena é família. Segundo, são pessoas que não estão relacionadas à família, que a gente tende a achar que não tem relacionamento uma coisa com a outra, mas tem, né? Porque eu costumo falar sempre para as pessoas que eu acho que poucas coisas a gente vai ser cobrado de fato, assim, quando a gente for acessar o reino, né, de Deus. E uma delas é quantas pessoas você trouxe junto com você. Porque não é só você acessar. Você vai falar, beleza, eu vou acessar o reino dos céus. Tudo bem, vai lá, Deus vai estar, beleza. Só que o seu galardão vai estar relacionado a isso. A quantas pessoas você trouxe com você. E não é você trouxe na força do braço, falou assim, eu trouxe, tipo, 20 pessoas aqui que eu tô carregando. Não, é pessoas que você deu o direcionamento e falou, cara, o caminho é esse. Ou através de palavras, ou exemplo, ou N situações, mas isso é uma das coisas que você vai ser cobrado. E não cobrado, tipo, no pejorativo, vai ser cobrado para ter recompensas em cima disso, entendeu? De N formas. Cara, porque da mesma forma que você tem recompensas na vida terrestre aqui, terrena, por situações que você faz, pelo seu trabalho e tal, na vida espiritual é a mesma coisa. Você tem, tipo, recompensas... não sei se a recompensa é a palavra correta, tá? Mas acho que dá para todo mundo entender. Mediante as situações que ocorrem, que você faz, tanto positivo como negativamente. Sim. Isso também é uma coisa que Deus tem falado muito comigo, só que aí eu vou entrar um pouquinho para o outro lado. Porque a gente é exposto a muitas opções, tipo assim, a quem muito é dado, muito é cobrado. Só que, assim, não é para ser algo pesado mesmo. E, assim, a gente sempre tem opção de ajudar alguém, de dar uma palavra, de fazer a diferença, de interferir em um cenário. Só que muitas vezes a gente está tão preso no nosso mundinho, nos nossos problemas, que a gente não percebe a oportunidade. E aí a gente acaba perdendo essa oportunidade porque a gente estava preso só na nossa bolinha. E aí eu ficava me perguntando assim, Deus, mas isso pra mim era sair disso como um peso foi difícil pra mim, porque eu falei assim, Deus, eu perdi a oportunidade agora, e aquela pessoa, o que vai acontecer com ela? E comigo, porque assim, eu me cobrava muito, porque, nossa, eu tava tão chateada comigo mesma que eu não conseguia ajudar ninguém. E aí, entra na questão dos ciclos, né, que isso é uma coisa que Deus tem falado muito também, que os ciclos, eles vão se repetir, a gente só precisa entender, porque, tipo assim, se eu tô nesse ponto, eu tive a oportunidade e eu não consegui fazer aquilo que eu deveria ter feito, essa oportunidade, ela vai aparecer lá na frente. Só que se eu não entender e se eu não saber me posicionar na maneira correta, eu vou continuar perdendo essa chance. Então, assim, Deus, todas as vezes que eu percebo que, putz, eu deveria ter feito mais, eu poderia ter ajudado mais e eu não consegui, eu preciso entender o que tava faltando em mim, o que tava errado, tipo assim, o que tava estranho comigo, que eu não consegui completar isso pra na próxima vez isso não acontecer de novo. Porque realmente a gente é relações. Nós somos relações, então eu preciso manter e cultivar essas relações, eu preciso cuidar dessas pessoas. E quando eu chegar lá no céu, eu quero falar, olha, Deus, o Senhor me deu muito e tá aqui tudo que eu fiz, porque não por uma recompensa, mas por amor às pessoas. É muito louco, né? Você parar pra pensar na questão de o ajudar a abrir portas. E é uma porta de mão dupla, né? Abre para você e abre para quem está sendo ajudado. Só que para você indiretamente. Só que a gente, às vezes, fica preso... vou dizer por mim, tá? O que eu fiquei preso muito tempo essa questão de ajuda? Achando que ajuda era só dinheiro. Você entendeu? Vamos ajudar? Tá. Quanto? Achando que era só dinheiro. E aí você se limita a achar que ajuda é só recurso, entendeu? A partir do momento que eu destravei essa coisa na minha cabeça, que ajuda não é só dinheiro, e, na verdade, a ajuda última coisa é o dinheiro. Sim. Você entendeu? Aí você abre possibilidades infinitas. Porque você pode ajudar de N formas, entendeu? Através de uma palavra. E algo que eu acho que as pessoas que precisam entender a melhor ajuda que você pode dar para as pessoas é o exemplo. Esse é sensacional. Você não precisa, às vezes a gente tem o costume de achar que ajuda é ir lá e fazer alguma coisa pelas pessoas. Mas só a sua atitude, seu jeito, sua forma de lidar com as situações é um exemplo que as pessoas vão ver e vão entender, né? E vão falar assim, nossa, é uma forma de ajuda. É algo que foi me desbloqueado recentemente, assim, coisa de 1 ano, talvez, atrás. Essa parte de alguém chegar e falar, olha,
eu vi você... A pessoa chegou para mim e falou, eu vi você fazendo isso, isso, isso. Coisa que é no meu dia a dia, que você nem percebe. Isso, isso, isso. E isso me desbloqueou, porque eu vi... Era uma situação com o filho, na verdade. Falou, eu vi que você fez isso, isso com seu filho, e eu faço, numa situação semelhante, eu faço algo totalmente inverso. E a pessoa falou, nossa, e eu vi que, tipo, faz todo sentido o que você fez. Então, é uma forma de você ajudar só na atitude, só na ação. Então, a gente tem que se policiar no que a gente faz, achando que ninguém está vendo, que não está sendo... Vigiado também não é a palavra, que não está sendo observado. Sim. Porque as atitudes é algo que vai, tipo, ajudar muito mais do que se você for lá e falar, cara, a pessoa está passando um problema, e ela viu uma atitude sua que vai servir para ela de alguma forma, vale muito mais do que você chegar e falar, estou te ajudando com um recurso. A sua atitude falar muito mais alto que qualquer palavra, do que qualquer recurso. Hoje, também, uma coisa que eu vejo bastante é que um dos meus maiores recursos é o meu tempo. Então, assim, como que eu vou escolher gastar esse tempo, né? Tem aquela... Eu não vou lembrar a história certinho, mas falam que... Eu acho que tem uma história famosa que é tipo, eu quero ser uma moedinha que vai ser gasta pelo reino, né? Então, assim, como que você vai gastar o seu tempo? Como que você vai se colocar à disposição de Deus? E é entender que, muitas vezes, uma coisa que eu vejo bastante, tem sido bem frequente, era o quanto eu podia disponibilizar o meu tempo para ajudar outras pessoas, tipo, ouvindo elas. E eu acho que a maior parte é ouvindo as pessoas, assim, que muitas vezes as pessoas estão passando por problemas, elas não têm ninguém com quem conversar. E aí eu falo, cara, tem muita gente aí carente disso, de precisando conversar com alguém, precisando falar sobre seus problemas e se sentir ouvido, se sentir acolhido. E então é essa questão de disponibilizar tempo e de dar exemplo. Eu passei ano passado por uma situação bem difícil, assim, foi quem convive comigo ficou sabendo, assim, e eu acho que a maneira como eu superei isso, as pessoas falam, nossa, parece que você superou muito rápido, não sei o quê. Eu falei, não, gente, não foi rápido, só eu sei o meu processo. Mas muitas vezes eu escolhia não permanecer na dor, né? Tipo assim, como que você passou por tudo isso e tá bem, tá feliz, tá não sei o quê? Porque Deus me preencheu, Deus me trouxe essa alegria. Então, várias pessoas às vezes me procuraram e falam assim, cara, tipo, eu tô tão feliz de ver que você tá feliz, que mesmo passando por várias situações complicadas, você permanece assim e você tá se conhecendo, tá se permitindo ser feliz e etc. E eu falo, sim, porque esse é o meu exemplo. Então, as pessoas, elas conhecem a sua história de por fora, assim, e elas falam, nossa, a Ana passou por isso, por aquilo, etc. Mas olha como ela tá hoje. Tipo, isso não abalou, isso vai continuar sendo a marca que eu quero deixar. Que apesar de qualquer coisa, a minha fé está estruturada em Deus e é Ele que é a minha alegria. Então, assim, se eu passar por isso, por aquilo, óbvio que a gente tem os nossos desestabilizados, etc. Mas o meu coração continua em Deus. Então, não é isso que vai me abalar ou me definir. Porque por mais tribulações que aconteçam, Deus vai continuar sendo a minha força e minha alegria. Então, esse é um exemplo que... até alguns amigos meus falam assim, se você foi muito forte, etc., porque minha força estava em Deus. Então, as pessoas têm aquele velho ditado, né? Eu não gosto de usar muito ditados, mas acho que esse... Só vê as pingas que a gente bebe, não vê os tombos que a gente leva, né? E realmente é isso, porque dentro da sua casa, lá na sua casa, entre quatro paredes, né? Mais paredes, mas uma analogia são quatro paredes. Ninguém sabe o que acontece, né? Uhum. E mesmo as pessoas que convivem com você diretamente não sabem o que acontece em outro lugar que ninguém tem acesso, que é dentro da sua cabeça. Uhum. Ali, cara, só você sabe. Você e Deus, claro. Mas a pessoa, por mais que ela conviva com você 24 horas, ela não vai saber o que está passando na sua cabeça. A não ser que você externalize, claro. Então, assim... E quem pode conviver com você, de resolver esses problemas, é você mesmo. E a gente tem... quando a pessoa... A gente não. Quando a gente tinha esse problema de comunicação, de relacionamento, isso eu acho que se agrava muito ainda, porque você não coloca para fora. É algo muito difícil. Né? Então, assim, junto com essa questão de relacionamento, foi algo que eu aprendi também, essa parte de compartilhar problemas, não às vezes buscando solução, mas falar por falar. Que é muito louco, parece que tira um peso. Aí você fala, nossa, sim, mas não resolveu. Mas como é que tira o peso? Porque você falou. Né? Então, assim, eu ando tendo, nesses últimos anos, nesse período, vamos dizer, conversas com a minha esposa, por exemplo, que eu jamais imaginaria ter. Mas por quê? Quando você chega num nível de começar a falar coisas que é constrangedor, que é dolorido mesmo, você está alcançando um nível que é tipo, cara, eu tô colocando para fora
coisas que, se eu não coloco, isso ia gerar um problema futuro muito pior. Porque eu acredito, sim, que pensamentos, coisas ruins na cabeça, geram doenças, geram problemas, tipo, sérios, entendeu? Não vamos entrar em detalhes, mas geram problemas sérios. Então, assim, o colocar para fora vai te livrar de coisas para frente muito, muito, muito desgastantes, né? Saúde e coisas espirituais também. Porque se você deixa esse pensamento ficar vagando nessa parte ruim dos problemas, gera realmente um distanciamento, né? Porque quando você tem um relacionamento com Deus, você está tipo, baseado em luz. E quando você não tem, começa a escuridão tomar conta, que aí, se você não abrir uma janela ali para a luz entrar, não vai acontecer esse relacionamento. Sim. É muito louco, né? Isso é uma coisa que eu experiencio bastante também, porque isso até foi uma coisa que eu aprendi, assim, na terapia, que era tudo que a gente não fala pesa dentro da gente, né? Então, tudo que você não tá falando, ele tá acumulando na sua mente e vai ficando pior, pior, pior. Então, assim, às vezes não é nem querer uma solução, é deixar de ser um peso na sua cabeça, deixar de ocupar um espaço tão grande, tão pesado. Então, muitas vezes, quando eu tô passando por situações assim, eu peço pra alguma amiga, eu posso conversar com você rapidinho? Eu preciso... Minha cabeça aqui tá a milhão e eu preciso falar com alguém. Porque, realmente, a hora que eu falo, eu percebo que, às vezes, é uma coisa tão pequenininha que eu transformei um bicho de 7 cabeças. Esse é o mais comum. Aconteceu um negócio e eu interpretei isso de uma maneira totalmente, assim, desproporcional. E aí, ao falar isso pra outra pessoa e, tipo, e conseguir falar isso de uma maneira aberta, segura, e conseguir analisar, tipo, de uma forma real, eu consigo falar assim, não, tá bom. Eu exagerei um pouquinho, não é tão grave quanto eu tava imaginando, eu posso seguir em frente. É bem louco isso. Mas também uma coisa que eu reparei muito é que, como as pessoas, no mesmo evento, cada pessoa vai interpretar de uma forma diferente. Meu Deus do céu. Isso pra mim foi o mais impactante. Por quê? Na minha cabeça, aconteceu algo, eu interpretei daquela forma, na minha cabeça eu não interpretou assim também. E aí, quando você fala, nossa, aconteceu X coisa, eu entendi dessa forma. Aí vem outra pessoa e fala, não, mas eu entendi assim. Aí vem outra e fala, eu entendi assim. Como é possível? Como é possível que um mesmo evento tenha N interpretações e cada um tem isso como a sua verdade? Então, pode ser que, sei lá, eu tô em um grupo de amigos e aconteceu uma X coisa que chateou alguém, tipo assim, eu interpretei dessa forma, eu interpretei dessa. E assim, eu fico, cara, como? Porque se eu não externalizo isso, eu tô achando uma coisa, fulano tá achando outra, ciclano tá achando outra, e ninguém tá achando a mesma coisa, e tá todo mundo convicto de que aquilo que aconteceu. Ainda mais quando a gente não coloca pra fora, né? Ruído na comunicação existe, anyway, sempre, né? Desde sempre. E a gente acaba não externalizando, e aí até acontece o quê? A gente ouve uma mesma história, todo mundo vai ouvir aquela mesma história. Alguma conversa numa roda, por exemplo, alguém falou alguma coisa, cada um que ouviu entendeu de uma forma diferente. É o que acontece com a Bíblia, por exemplo. Cada um que lê a Bíblia vai interpretar no seu momento. E é o que acontece em qualquer comunicação. Só que quando a gente não externaliza isso para alinhar e todo mundo ficar na mesma página, cada um entende uma coisa, né? E como você não tem, eu quero dizer, não gera essa comunicação de via de mão dupla, você só ouve sim e não, você vai ficar com aquilo ali na sua cabeça e para você aquilo é uma verdade. Você assumiu como uma verdade. E as pessoas elas vão se distanciando cada vez mais. Cada vez mais. Porque o evento tá aqui. Eu achei isso, fulano achou isso. Aí, a partir do que eu interpretei, do que ele interpretou, vai começando a andar. Vai chegar num ponto que, se vocês não se comunicarem, vocês estão muito distantes um do outro. Por isso que é tão importante esse relacionamento diário, essa comunicação mesmo aberta. E essa questão das conversas difíceis é muito necessário, né? É difícil se expor, é doloroso. Você tá ali, tipo assim, às vezes você tem que falar da única coisa que você não quer falar. Mas você sabe que é aquilo que precisa ser dito. Eu acho que essa é a mais complicada, né? E essa conversa que dói, essa conversa que dói é a que lava. Sim. Né? Mais louco é quando você fala, cara, tô falando algo que realmente eu não me imaginei falando nunca pra ninguém. Uhum. Que você tirou lá do fundo mesmo, tava escondido lá naquele quartinho lá que você nunca nem abre, nem pra você. Que você tem até medo de pensar sobre aquele assunto. Quando você começa a falar sobre isso, você vê que realmente está havendo uma transformação. Você está num processo que, tipo, Deus está, tipo, te moldando de algumas formas que você começa a pensar, fala, cara, é o caminho. Né? Porque realmente não tem como você crescer se você... igual musculatura, não tem como você crescer se você, tipo, não ter as fissuras, né? Uhum. Senão não vai ter. Se não tiver as microlesões, não tem crescimento. Então, realmente, esse é o caminho, né? E eu quero deixar um recado para você que está assistindo, que é importante,
isso tudo que a gente está falando é muito legal, mas se você tem algum tipo de problema relacionado a isso, gente, procura ajuda. Sim. De alguma forma. É difícil porque é dolorido, tá tudo bem, você tá numa zona de conforto, é tudo bem. Mas procura a igreja aqui, ó, na 9 de julho 533 Vinhedo, ou através dos sites, pode procurar também. O nosso QGR também, a gente pode ajudar de alguma forma tendo comunicação. Meu Instagram, Bruno Vieira IBV, pode procurar que a gente vai ajudar conversando, indicando coisas como fazer para resolver esse tipo de relacionamento e comunicação. Sim, não passe por isso sozinho, né? Exatamente. Acho que esse é um dos melhores conselhos. Não passe sozinho e não tente enfrentar isso sozinho, porque as pessoas estão aqui para te ajudar e para facilitar a sua vida, né? Olha, eu vou te dizer assim, se eu pudesse, sobre esse assunto, né? Eu não vou te dizer que é um assunto 100% superado, mas é um processo. E eu acho que, como tudo na vida, dificilmente você vai chegar numa situação que você fala, cara, eu cheguei no fim. O fim é só a hora que você tiver um encontro lá com Jesus, com Deus lá e falar, cara, é agora. Você tá aqui, e aí, brother. Fora isso, você tá sempre no processo de todos os assuntos diferentes da sua vida. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Mas o aprendizado que a gente tem durante o processo é algo que vai gerar um crescimento em outras áreas. Mas no final, a dica que eu quero deixar, o conselho que eu quero deixar é todos esses assuntos você só pode resolver se você tiver um bom relacionamento a nível espiritual com o Criador. Porque senão, cara, você pode achar que resolve, mas na verdade não tem base, não tem alicerce para aquilo. O problema vai voltar de alguma outra forma. Exato. Isso até é uma coisa que muitas pessoas falam, ai, Deus não tá demorando, Deus tá caprichando. Não, Deus tá deixando você Deus tá preparando você, né? Porque muitas coisas Deus quer liberar na sua vida, mas a pessoa que você tá sendo hoje não foi tratada em áreas específicas, em assuntos específicos para receber essa bênção. Então, assim, como que eu quero receber o que Deus tá me dando, quer me dar, se eu ainda não aprendi a me comunicar, se eu não aprendi a manter um relacionamento, se eu não aprendi a ter conversas difíceis. Então, muitas vezes a gente tá tão, ai, por que tá demorando? Por quê? Mas a gente não tá olhando para dentro e pensando assim, mas o que eu ainda não fiz? Então, e é o mais louco, né? Porque, assim, eu não sei, cada um tem um nível de percepção do que é importante. Mas hoje, mediante a tudo que eu já vivi com meus quase 40 anos, eu acho que o mais importante que Deus deu pra gente é o livre-arbítrio. Esse, sem dúvida, é o mais importante. Claro, tipo, vem depois da vida, né? Mas depois, porque imagina para um pai, hoje, tipo, pai de 2 filhos, qual que é a dificuldade de você ver um filho batendo cabeça? Você fala, cara, mas eu vou ficar na minha, vou deixar ele aprender, passar por essa experiência. Cara, é frustrante. Nossa, cara, você vê o filho ali, tipo, pegando algo redondo e querendo encaixar num quadrado. Aí a vontade que você tem de lá falar, não faça isso, cara. Não faz sentido, você tá batendo cabeça. Mas você deixar porque você sabe que faz parte do aprendizado dele. É o que acontece com a gente aqui. Eu fico imaginando às vezes... Eu sei que não é questão de Deus se frustrar, mas fico pensando, nossa, Deus às vezes se frustra com a gente. Porque ele fala, filho, não é por aí, o caminho não é esse. Você está indo para o caminho errado. Ou você está tomando um atalho que no final você acha que vai ser mais rápido e vai ser mais longo. Não faça... E ele fica olhando aquilo e falando, nossa, mas como tem o livre-arbítrio, ele quer que a pessoa aprenda. Então, eu fico pensando às vezes nessa situação que é frustrante. Nossa, é demais. E eu acho que é quando você descobre que você tá nesse ponto, que assim, não, eu achei que eu tava indo mais rápido, aí você olha que você tá muito longe e fala, não é possível que eu fiz isso de novo. E eu acho que a maior maturidade que a gente pode ter nessa questão de relacionamento e de vida como um todo é começar sempre, em todo momento, algo que eu vim trabalhando bastante tempo e acho que eu estou próximo disso, né? Em todas as situações que tem um if na sua vida, você, tipo, pedir um direcionamento. Sabe? Isso eu acho que é o mais louco. Porque a partir desse momento, você cria um relacionamento num nível que, tipo, cara, tamo junto em tudo, em toda quanto é a situação. Né? Quando chega qualquer if, você fala, por mais bobo que pareça, você chega e fala, cara, e aí? O brother, o criador aí, o que a gente faz agora aqui? Por que caminho vamos? E colocar ele como se estivesse no caminho junto, sabe? Sim. Isso é o mais louco pra gente começar a criar um relacionamento que é algo que vai mudar a vida, né? Porque, eu não sei você, mas eu, por exemplo, venho de família tradicionalmente católica. Né? No interior é muito forte isso. Só que, assim, católico não quer dizer que a pessoa, tipo, é uma pessoa frequente, a família ou não tal. praticante. Praticante ou frequentante e tal. Minha mãe
mas, tipo, não é algo que veio de berço, assim, sabe? Então, assim, hoje ela é bem praticante, mas é algo que tem que aprender, esse relacionamento, até mesmo na questão, né, no católico, a gente não cria muito essa parada do relacionamento, né? E também não é, tipo, algo assim, é da evangélico, é disso, é daquilo. Eu acho que é algo que a gente precisa cultuar como pessoa, né? Essa questão de criar esse relacionamento, porque no final, você está se relacionando com você mesmo. E quando você se relaciona com as pessoas, envolve algo nesse relacionamento que é Deus, que cria o tripé, que é o que explode, né? Sim. Muitas vezes a gente está nessa questão de quebrar a cabeça, a gente quer que Deus ande com a gente, mas a gente não está querendo andar com Deus, né? Eu quero encaixar Deus nas minhas vontades, mas muitas vezes, aí eu tô lá tentando encaixar a bola no quadrado, etc. Mas aí quando eu paro, Deus, e agora? Eu tô nesse ponto aqui. Pra onde que eu vou? Aí quando eu começo a ouvir a voz de Deus, o direcionamento dele, aí eu vou atrás de Deus e não tento encaixar Deus em mim, aí fica muito mais fácil, porque aí o caminho flui. Porque muitas vezes a gente tá ali tão preocupado com as nossas demandas de alma, que aí se perde um pouco, né? Cara, eu acho que um dos maiores níveis de experiência em relacionamento com Deus, eu não tenho nada fresco na minha cabeça sobre isso. Mas quando você chega na situação de todas as situações, né, os ifs e os sis da vida, você pedir um direcionamento, é surreal. Mas eu acho que o falar assim, cara, eu alcancei algo num nível legal, quando você chega numa situação que você quer muito, fala, cara, eu quero muito isso, mas você ouve nitidamente, tipo, Deus falando pra você, não faça isso, você vai e não faz, mesmo você querendo muito. Eu acho que se você atingir um nível, tipo, de relacionamento diferenciado, entendeu? Porque Sim. É algo que você quer muito, mas, tipo, não teve um direcionamento de Deus para aquilo e você realmente não fez. É algo que eu acho que já tem que estar num nível de relacionamento muito... É igual você pensar num relacionamento entre pessoas, vamos supor, um casal. Você vai estar num relacionamento com uma pessoa... Tudo bem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos. Uma coisa que você quer muito, mas a pessoa fala, só que eu não quero que você faça isso, por algum motivo. E você fala, não, eu não vou fazer realmente porque eu considero muito essa pessoa. Você atingir um nível de relacionamento muito surreal, entendeu? Sim, que é você abrir mão das suas vontades para entender que existe algo maior ali. Exatamente. Isso é uma coisa também que... Essa é uma coisa que Deus está falando muito... Eu acho que vai entrar um pouco nesse assunto, que é você saber reconhecer o outro, né? Você reconhecer os dons dos outros, você reconhecer a porção do outro e não ficar só na sua. Então, quando você valoriza, você reconhece algo, você vê esse na outra pessoa, você entende que é uma relação, né? Então, você consegue se relacionar de uma forma mais não diria assertiva, né? Mais uma aliança ali, né? Uma comunhão. Acho que é se abrir, né? Acho que a palavra é se abrir para gerar uma conexão mesmo entre as duas vias, né? Porque às vezes a gente pode entender que esse não relacionamento pode ser baseado por N situações, mas no fundo, do meu ponto de vista, é falta de humildade. Uhum. Você entendeu? Por quê? Você não quer se abrir um relacionamento porque você vai ser exposto aos seus defeitos, né? Porque relacionamento é isso. Não é só, tipo... só glória. Tem essa questão da exposição dos seus defeitos, porque tipo, você vai ter que abrir os defeitos para outra pessoa também. Mesmo você não querendo, a pessoa vai identificar. Porque a gente está conversando uma comunicação aqui, é a primeira vez que a gente para conversar, mas você começa a ver meus defeitos, eu começo a ver seus defeitos. Em todas as situações, né, em sentidos, é assim. E quando você vai estreitando mais esse relacionamento, isso vai ficando mais evidente. Né? Então, você tipo, tem que se abrir um pouco e você tem que deixar o orgulho de lado. Não, cara, eu vou me relacionar e fazer... hoje eu entendo como sendo algo da vontade de Deus. Um relacionamento é isso, né? Mas antes eu via como um peso, né? Então hoje eu mudei essa visão, entendeu? Acho que fica mais leve, né? Fica bem mais leve. Fica bem mais leve. E até essa questão da humildade, muita gente acha que só a nossa opinião tá certa, né? Então esse é um ponto que é difícil você reconhecer a porção do outro quando você não tem um coração humilde. Que aí você quer achar que só você tá certo, que só o seu jeito é o melhor jeito de fazer. E quando você tem essa humildade, você reconhece que outra pessoa também tem opiniões valiosas e também tem opções de caminhos e estratégias valiosas, aí você consegue ter esse relacionamento. Porque assim, eu acho que está muito relacionado à humildade com o interesse, né? Ou o interesse no mau sentido, eu quero dizer, tá? Porque
quando a gente entra para um relacionamento, né, você se abre para um relacionamento, só que você vai fazer qualquer coisa naquele relacionamento sem interesse, né, sem esperar nada em troca, você abre mão da humildade. Né? Porque você está se doando, você está participando de um relacionamento que você não está buscando nada de volta. É aí onde você entra naquela situação de, se eu não estou buscando nada de volta aqui, cara, eu tô indo, tô indo no amor mesmo, na alegria, assim, sabe? Porque não tem nada que vai me voltar diretamente daqui. Só que a gente sabe que a partir do momento que você faz isso, você se doa dessa forma, abre um canal de você receber isso de volta de outro lugar, né? Às vezes pode ser diretamente dali, por alguma situação, mas provavelmente vai voltar isso, de uma outra forma, através de uma outra pessoa, uma outra situação, ou outra coisa que aconteça, né? Então, esse tipo de coisa que cria mesmo, e você entender o que a pessoa tem de bom para... Porque, assim, no relacionamento, o que é o legal do relacionamento? É você ativar naquela pessoa que você está tendo um relacionamento, que ela coloque para fora as coisas boas que ela tem também para ajudar outras pessoas. Isso que é o mais louco. Então, sempre quando eu for fazer um relacionamento com alguém, eu fico buscando ali no relacionamento como ativar aquela pessoa para que ela tire de dentro dela o que ela tem de bom para ajudar outras pessoas, né? Porque você começa a criar, um círculo virtuoso, né? Sim, realmente. Essa é uma coisa que eu aprendi bastante aqui na CCC. É buscar ativar alguém e trazer para fora, você vê o potencial e começar a incitar isso, né, de alguma forma. Você acreditar na pessoa e você trazer isso à tona, né? Vamos trazer a realidade, quem Deus te chamou para ser, quem Deus desejou, quem Deus desenhou que você fosse, né? Porque a gente para pensar que todo mundo tem algo de valioso e muito valioso dentro de si, que é Deus, né? Em contrapartida, dentro disso, você tem potencial de ativar outras pessoas, como a gente já falou, né? Mas de forma diferente. Às vezes a gente acha que a pessoa vai ativar através da palavra. E não vai, cara. Não vai. Então, assim, também tem as pessoas que estão vivendo o oposto disso. Que é a pessoa que está vivendo, de uma forma não bem vista, vamos dizer assim, por essa questão de regras e princípios. Até dentro delas, as pessoas que estão nas prisões, por exemplo, e outras coisas assim, até dentro dessas pessoas, que por mais que a gente ache que julgue, né, que o julgamento realmente é algo que não acrescenta em nada, porque não estamos aqui para isso, essas pessoas também têm a porção delas para ativar outras pessoas. Só que se perderam no caminho, sabe? Durante o caminho se perderam. E acabou, estando num lugar que não era o lugar que Deus queria que ela estivesse. Mas como já falamos anteriormente, tem a questão do livre-arbítrio. Deus, uma hora dessa, olha as pessoas lá e fala, ô, Senhor, Senhor não, porque é Ele mesmo, né? Aí fica retórico, né? Ele fala, cara, que eu posso fazer? Eu, fui dar o livre-arbítrio e agora, eu tenho que honrar até o fim. Porque Ele não é uma pessoa que vai voltar atrás. Então, tem o livre-arbítrio. Só que aí, na situação dessa, ele fala, cara, quantas pessoas se perdem? Mas as que não se perdem, por exemplo, quando chega no final, é muito, muito mais honrado. Porque a pessoa, caminhou pelas escolhas próprias, entendeu? Então, é diferente, né? Para quem é pai, a hora que vê uma situação dessa, fala, nossa, cara, que bom, né? Que no final ele encaixou o redondo no redondo, mas não foi porque eu fui lá e peguei a mão e tirei e pus, porque ele foi e entendeu. Eu não dei a resposta, né? A pessoa, ela entendeu. As pessoas precisam ter as suas próprias experiências para elas entenderem e valorizarem aquilo que Deus tem preparado. Sim. É muito louco isso mesmo. Bom, acho que a gente pode ir ficando por aqui. Bruno, eu queria agradecer muito a sua participação. Esse papo foi muito edificante. Eu acho que a galera aí tem muita coisa para talvez se identificar, refletir. E agradeço por você ter aceitado esse convite. Então, se você quiser deixar algum recado aí pro pessoal das suas redes sociais, fazer um convite. A gente já fez convite para QGR, mas vamos deixar aí novamente. E muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço, né, o convite e... Foi um papo bem descontraído, a gente não teve nenhum direcionamento, então foi algo que foi provavelmente porque a gente passou ou está passando por esse processo muito parecido, então acho que convergiu para esse assunto. O que espero de verdade que sirva para ajudar muitas pessoas, porque eu acredito de verdade que tudo que a gente passa de situações, de problemas, quando a gente supera de alguma forma ou está no processo de superar,
Isso serve para ajudar e curar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Então, eu quero reforçar o recado que eu deixei, que não precisa estar passando por isso sozinho. Estamos aqui dispostos a ajudar. Tem o meu canal no Instagram, Bruno Vieira EBV. Tem Riqueza em Família também, é outro Instagram que a gente está começando agora. Tem a igreja aqui que você pode acessar. Né? A Ana também pode acessar ela, que ela também está no processo, ela vai conversar e ajudar. Enfim, estamos abertos aí a poder participar desse processo em busca de novos relacionamentos sempre. Né? Relacionamentos em prol do reino, relacionamentos para edificar, construir e salvar vidas. É isso. Amém. Muito obrigada, gente. Nós vamos ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, valeu demais. Valeu.